Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao darmos uma vista de olhos ao estado da nação, rapidamente teremos que chegar à conclusão que em 2023, para um país que faz parte da União Europeia, para um país que se diz moderno, vivemos um autêntico caos. Comecemos. Olha, caos no Sistema Nacional de Saúde, porque o diretor executivo do SNS já veio avisar que o próximo mês pode ser o pior mês do ano relativamente aos serviços que o Serviço Nacional de Saúde pode ou não oferecer aos cidadãos. Olha, caos, por exemplo, na habitação, onde acabamos por chegar ao cúmulo do ridículo que cidadãos nossos que trabalham não ganham o suficiente sequer para viver numa casa, vivendo assim em tendas, onde quer que encontrem lugar para a sua tenda. E volto a relembrar, existem portugueses a viver em tendas e não é nos parques de campismo. Caos no ensino. Porquê? Porque apesar de tudo aquilo que se possa dizer, continuamos a ter turmas atrás de turmas que não têm professores. Os alunos continuam a perder aprendizagens e agora, inclusive, já há um estudo científico a demonstrar que mais de metade dos alunos, por causa das políticas de combate à pandemia, perderam muitas competências. Caos, por exemplo, no poder de compra, porque apesar de tudo, apesar dos portugueses continuarem a trabalhar que se fartam, e desculpem a expressão, continuam a não conseguir comprar aquilo que desejam e continuam a não conseguir sequer juntar dinheiro suficiente para pensar em outros sonhos. E eu podia ficar aqui o resto do tempo a dizer que outras áreas e que outras situações mais podemos encontrar em caos. Mas o programa só tem 50 minutos. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta neste mesmo horário. Emissão em simultâneo Curiagos TV, Rádio Vida 97.1. E o tema para esta nova série, que se prolongará até ao final do próximo mês, inconformados. Olha, e isto quase que parece um paradoxo, porque se estivéssemos verdadeiramente inconformados, estávamos na rua a protestar, unidos, independentemente dos problemas, independentemente das situações, independentemente das cores políticas e clubísticas, estaríamos todos juntos. Mas não estamos. No típico comportamento do Tuga, desculpem a expressão, cada um vai ficando contente se conseguir resolver as situações da sua quintazinha e do seu pequeno burgo. Isto significa que todos estamos a aceitar o jugo de uma classe política onde a ética já saiu do seu meio, o que significa que em vez de estarmos inconformados, estamos resignados. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio. Olha, há coisas que realmente são acasos e felizes acasos e creio que ter o convidado que nós temos hoje é, na realidade, para o tema que estamos a lançar, inconformados, de todos os convidados que temos tido ao longo destes 3 anos e meio, quase 4 anos de programa, temos o ex-libris dos inconformados, o nosso querido amigo João Chaves. Muito boa noite, João. Obrigado por estares aqui. Eu, quando digo isto, digo
pelo facto de conhecer a tua atividade cívica diária, conhecer também a forma como tu olhas para as coisas e entender que, de facto, tu és uma daquelas pessoas que representa um inconformismo, mas que vai sendo cada vez mais escasso em Portugal. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. O inconformismo vai diminuindo, porquê? Porque, ouvindo aquilo que disseste no início, eu hoje em dia já sou obrigado a perguntar de que país é que estavas a falar. Porque aquele país que nós ouvimos todos os dias, de que ouvimos falar todos os dias, é o país da Alice e das suas mil maravilhas. Ora bem, portanto, há aqui qualquer coisa com que eu tenho que estar inconformado, ou com a análise, ou com o país. Portanto, Ou sou eu que estou a inventar. E eu, sinceramente, eu acho que tu deves estar a inventar, porque face àquilo que ouvimos por parte do Presidente da República, por parte do Presidente da Assembleia da República e por parte do Sr. Primeiro-Ministro, são estas três grandes figuras que nos governam, há aí qualquer coisa que está errado. Bom, então comecemos pelo estado das coisas, não é? O Estado Temos problemas ou não temos problemas? O Estado, o Palmeiras disse que o Salgueiro Maia dizia que antes do 25 de Abril havia o Estado Novo e o Estado a que isto chegou. E nós agora temos um novo Estado a que isto chegou. Por isso é bastante diferente, de certeza absoluta. Só pode ser um erro de análise minha e, neste caso, também tua. Porque eu deveria estar perfeitamente conformado com tudo aquilo que se está a passar. E quando tu referiste que as pessoas deveriam estar na rua e deveriam estar a mostrar o seu inconformismo, pelo aquilo que se tem ouvido ultimamente nas televisões de vários comentadores, por quem eu até tenho respeito, eu acho que isso não é o mais correto. Não é o mais correto porque isso ia impedir, por exemplo, o trânsito. Se fôssemos muitos, o trânsito não fluía. E isso ia trazer, com certeza, problemas às localidades onde isso acontecesse. O ideal dessas manifestações deveriam ser, na minha opinião, hoje em dia, com a experiência que tenho, deveriam manifestar, por exemplo, à meia-noite, numa hora e sem ruído, para evitarmos que as pessoas acordassem. Ao estilo de uma vigília silenciosa. Sim, uma coisa cordata, uma coisa... nós vemos, por exemplo, lá fora, partem isto, aquilo, põem pneus e não sei o quê. Selvagens. Isso é uma selvageria. Cá usaram uns, por exemplo, deu-lhes para a pintura, usaram tinta verde. Não é correto. Não deveria, acho que fizeram mal, não está, porque não estão corretos. Até por estarem a defender, por exemplo, as alterações climáticas. Toda a gente andou a falar em alterações climáticas. Para que é que há de haver agora uma manifestação por causa das alterações climáticas? Todos sabem que há essas alterações e que é um problema a resolver. Ainda não foi resolvido, mas vai ser. Temos que dar tempo ao tempo. Não pode ser tudo dar assim. Dar tempo ao tempo para tratar do tempo. Exatamente. Pronto. Olha, depois de alguma ironia inconformada, eu acho que nós andamos à volta sempre do mesmo. E o problema subsiste há muito tempo. Eu, desde que aqui venho, eu nem sei se vale a pena cá vir mais vezes. Obrigado. Porque, não, pelo motivo é porque eu estou a repetir isto há anos e vejo que tu repetes também. Os mídia, de uma maneira geral, não concordam, porque estão todos de acordo com o establishment e ninguém dá conta da realidade que se passa no dia-a-dia, que é, nós andamos com uma pescadinha de rabo na boca e ninguém consegue separar o rabo da boca do peixe para ele finalmente começar a nadar por aí fora. Se não, vejamos, a política que temos feito, que até hoje se assiste, é uma política velha. E só podia ser velha porque é feita por velhos. E velhos que ainda estão muito, muito dependentes de um raciocínio a Estado Novo. Estou a acabar de ler um livro que eu nem queria acreditar, sobre Salazar Confidencial.
E então é o livro inteiro a que fala das cunhas que metiam todos os dias a Salazar. Eu esqueci-me de o trazer porque havia uma que até era interessante. Eles vão a pequeninas coisas. Mudem-me de liceu, mude por favor o meu filho de liceu. Meta aquele aqui, meta o outro acolá. Aquilo são dezenas e dezenas de páginas com cunhas. Ora bem, o que é que isso mudou? Em que é que isso mudou nos dias de hoje? Estamos a assistir às pessoas subirem pelo seu mérito? Vemos meritocracia neste nosso sistema? Cada um diga o que quiser. Eu suponho que o único mérito está em ter o cartão A ou o cartão B. E a diferença não é nenhuma. Só entre um e outro só tem, como eu costumo dizer, um D, o PS e o PSD. E é aquilo em que temos andado. Ora bem, quando nós assistimos na mesma, coitado de Paulo Moraes, que fala permanentemente em corrupção. Há uns tempos atrás havia alguém que me dizia, ele também só fala em corrupção. E eu gostaria mais de ouvir dizer, ele ainda fala em corrupção, era sinal de que já tínhamos resolvido o problema. Mas não. E agora ele até anda a fazer uns passeios por Portugal inteiro, porque em todos os lugares há tema para falar de corrupção. São os circuitos da corrupção. Portanto, sinal de que ela não foi minimamente tratada, se é que algum dia vai ser. Depois, um outro problema que eu acho que é o mais grave deste país. Não há investimento. Há falta de investimento, ou então os investimentos são fraudulentos. Mas, lá vou eu outra vez, para as PPPs, mas isso Paulo Moraes saberá muito melhor que eu, onde é que há esses investimentos que foram fraudulentos e que ainda andamos a pagar, mas de uma forma violentíssima. Há uma falta tremenda, diária, de organização, de previsão e de fiscalização. Eu aqui até tenho que trazer uma coisa que eu achei cómica. Eu hoje, antes de vir para aqui, estava a ver um canal qualquer de televisão e disseram-me que havia um castelo, a muralha de um castelo, salvo erro, em Vila da Feira. Sim, Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira, tinha ruído. exatamente. Que ruiu. Mas ela já tinha ruído, eu lembrava-me disso, e eu disse, espera aí, qual é a parte que eu não estou a perceber? Isto é uma notícia, eles enganaram-se e puseram a notícia de há um ano e tal atrás. Mas não. O castelo começou a ser intervencionado em agosto do ano passado e terminava a obra agora, em novembro. Mas ruiu. E eu pergunto, que obra foi esta? Já alguém foi posto na rua, mas assim, sem sequer dar explicações. Rua, ponto, era aquilo que devia acontecer. Porque a obra estava para ser acabada. Agora, em novembro, suponho que das duas uma, ou havia derrapagem, é uma hipótese que eu tenho com a crise na habitação, se calhar era melhor começarmos a colocar algumas pessoas dentro de castelos. Realmente haverá alguns onde ainda se viveria bem. Deixa-me só voltar a dar um passo aqui atrás, só para te lançar também este desafio. Realmente, quando falamos de políticos velhos, há políticos velhos, porque o tempo não para, mas depois há... Novos com mentalidade velha. Exatamente. Novos com mentalidade velha. E porquê? Porque estão na mesma escola, não todos na mesma escola. Nós vemos agora reaparecer, sabe-se lá como, por artes mágicas, aqueles fulanos que eu pensava que já estavam em casa com chinelos. O Durão Barroso, eu podia dizer aqui uma enormidade de nomes. Agora fala-se que uma das hipóteses para ir para Presidente da República por parte do PS é António Guterres. A minha pergunta, e ainda bem que a colocaste, é, mas nós em Portugal só temos isto? Mas não há malta nova? Malta nova com muita cabeça, com muita capacidade? Se calhar não há porque não tem o cartão de partido. E o cartão de partido obriga a que siga por ali fora aquelas escadinhas que depois dão os resultados que nós vemos. Aliás, o próximo grande concorrente, os próximos grandes concorrentes, segundo dizem, e eu ouço, o Marcos Mendes que é o porta-voz dos governos, na minha opinião, porque ele sabe sempre tudo antes até de sair, portanto alguma coisa de grande, de até certo ponto estranha ligação ele tem a todo este movimento político. Ele acaba sempre por anunciar aquilo que o governo ainda não conseguiu anunciar. Vai dando assim uma pequena introdução. E ele é que fala nos Catarina Mendes, no Pedro Nuno Santos,
que fez aquele brilhante serviço na TAP e na CP, e tudo isto. E é esta gente que temos para nos desgovernar? Olha, João, tu estavas a falar da falta de visão económica e agora quando mencionaste Marques Mendes, eu também recordei que numa das últimas intervenções ele quase que até elogiou, creio eu, o orçamento. Não é? Olha, eu ouvi, é raro ouvi-lo, mas eu voltei depois até atrás. Não é raro ouvi-lo porque de facto não é uma opinião a quem eu ligo assim por aí além, mas gosto de ouvir, e eu parei pelo motivo que ele estava a referir-se até a um dos ministros, mas eu já lá vou. E voltei atrás para apanhar isso e obriguei-me a ver qual era a opinião que ele tinha sobre o atual orçamento. Então, na opinião daquele senhor, diz que o orçamento tem aspectos muito positivos, que é o combate à dívida, um aspecto bastante positivo, que nós, em nossa casa, nunca consideramos, porque combater as dívidas que temos é uma coisa de sumenos importância. Mas depois, a baixa do IRS, que eu não sei se é fingir ou se não é, mas já lá vamos. O aumento das pensões, portanto, é um aspecto muito positivo, porque nós tínhamos já pensões bastante elevadas e agora virem com este aumento, eu nem sei porque é que foi um bocado desnecessário, mas pronto. O aumento do salário mínimo nacional não era nada previsível e o aumento das prestações sociais, outra coisa que também não era previsível, porque temos o nível a questão, de facto, nem percebo porque é que foram tocar. Ou seja, só coisas boas para Marques Mendes. E ele então considerou que um dos aspectos mais positivos disto, isto é para mostrar como é que o A pensa e o A mais B pensa. Aquilo vai dar mais ou menos ao mesmo, mas pronto. Ele considerou que o aspecto mais positivo era o componente social que tinha este orçamento. E a única coisa que me lembrei é que este último domingo saí da igreja e tinham pedido leite, porque havia falta de leite para dar às pessoas. O Banco Alimentar já não é feito uma vez por ano, é 2 vezes por ano. As igrejas em geral, sejam elas católicas, protestantes, aquilo que eu sei é que todos pedem, por favor, para ajudar a pobreza crescente que está a haver. Deixa-me só repetir acho aqui. Que tem um componente social muito grande. Para as pessoas entenderem, as igrejas estão a pedir aos seus fiéis que continuem a trazer bens alimentares e não só para ajudar a população. Exatamente. Que é para não se confundir e não achar que são as igrejas que estão a pedir ajuda ao nosso... As pessoas já sabem, as pessoas em geral já sabem. Sim, mas há sempre alguém que pode... O que acontece é vergonhoso. Eu, se tivesse como ministro da tutela, ou como primeiro-ministro, mas como ministro da tutela, eu tinha vergonha. Eu tinha profunda vergonha. Mas os aspectos negativos, diz este senhor, isto é um orçamento que vai estar agora a ser apresentado, toda a gente sabe que vai passar porque eles têm a maioria para fazer todo tipo de asneiras que quiserem e, portanto, é um orçamento que apenas tem um aumento de 38%. O que é isso? Meu Deus, isso para nós representa o quê? Uns tostões do bolso. Portanto, quem nos tira 100 e agora passa a tirar 138, a diferença também quase não é nenhuma. Mas diz ele que então um aspecto negativo, mas um negativo, uma coisa negativa, pronto, estás a entender? Desagradável. Sim, não é negativo, é desagradável. Exatamente. É uma coisa que não podemos ser também assim muito fortes nas palavras que usamos. Portanto, é uma falta de ambição económica, que é uma coisa de menos importância para este país. Também notou uma outra coisa, que é a falta de incentivos à atividade produtiva. Eu não sei o que é atividade produtiva em Portugal depois, mas eu já lá vou. E há poupança. Eu gostei, sobretudo, da falta de incentivos à poupança. Vamos poupar o quê? As pessoas vão poupar o quê? João, mas isto... Não pode ser assim, estás a ver isto muito pela negativa. Não, mas Nós devíamos poupar. Nós devíamos poupar. Aquele fulano que ganha 700 e poucos euros e que tem que pagar a renda de casa
não estão assim nada de espetacular. Como todos sabemos, a eletricidade desceu, o preço da água desceu, o preço do gás desceu, tudo está em descida, descer. tudo está a descer, portanto é natural e eu acho que faz bem em chamar a atenção para que poupemos. Nós temos que poupar, não podemos ser assim esbanjadores. Como eu, por exemplo, ir para o hospital, vamos fazer o quê para o hospital? Podemos ir para um centro comercial em vez de ir para o hospital, mas já lá vamos. O aumento dos impostos indiretos. Eu nem sei o que é impostos indiretos, para mim o IVA, o ISP e o que são bem diretos, mas ele diz que são indiretos. Ok. E a carga fiscal, diz ele que continua a subir. Um pormenor que eu nunca tinha reparado, mas pronto, ele chamou-me a atenção para isso. Portanto, eu, na minha opinião, há um outro aspecto que ele referiu, mas assim en passant, é que há o crescimento da despesa. Aumentou a despesa. Portanto, é um aspecto que quer dizer, deveríamos controlar. Isto é um roubo a céu aberto, é o que é sem brincar. Isto é um roubo a céu aberto. E o povo tem que começar a olhar para isto, tem que começar a preocupar-se com isto. E eu acho que deveria haver uma muito maior pedagogia por parte de todos aqueles que têm a mínima capacidade de a fazer para chamar a atenção de que isto começam a ser roubos João, a céu aberto. Tens razão, mas quando o povo ouve pessoas com a responsabilidade, por exemplo, de Marcos Mendes, que tem a plataforma que tem para dizer aquilo que diz, e não consegue aferir que Marcos Mendes, ao dizer os aspectos negativos, está a reforçar tudo o que teve que ser positivo, ou seja, se ele referir única e exclusivamente que a falta de ambição económica, o peso dos impostos, é o que provoca toda a intervenção, por exemplo, que ele diz muito bom em termos de ajudas sociais, então as pessoas conseguem ver que ele está a defender isto e o seu contrário. Quer dizer, há bocadinho, de alguma forma, nós usámos uma analogia, não sei se consigo repetir aqui, talvez não utilize o nome da doença, mas é como uma pessoa que vai ao médico e o médico depois faz o diagnóstico. Olha, a sua tensão arterial está espetáculo, a sua vista está 10/10, a sua audição está fantástica, mas você tem uma doença que o vai matar. Tem aqui uma coisa pequenina, daqui a 3 meses está morto porque tem uma doença terminal. Exatamente. O barco está a afundar e todos andam a falar de uma porta que está a chiar e de um parafuso que se está a soltar. E é isto em que nós andamos. E tratando o povo como crianças. E infantilizando o povo. Eu digo isto há anos, não me canso de dizer isto e volto a repetir. O povo, se serve para votar, também serve para lhe ser explicado um conjunto enorme de situações que, de uma maneira geral, são escondidas. O Paulo Moraes, ainda há dias atrás, dizia que na despesa geral do Estado, que são cerca de 123 mil milhões, continua a haver 10 mil milhões, 10% que estão escondidos, que não mostram, que não são evidentes. E para quê? Para não se dizer que há uma empresa chamada Parvalonen, que é uma empresa paraestatal, que é a maior devedora do Estado, e onde estão inseridos ativos tóxicos de vários bancos, que dizia-se que já estava, e para o comum dos cidadãos, pensa que já estava resolvido e ainda andamos a pagar. Mas a pagar aos milhares de milhões. Eu pergunto... Há dias atrás vi uma coisa giríssima que eu tenho que falar nisso. Num dos passeios do Paulo Moraes, eu tive a oportunidade de ir a este e foi mostrada uma coisa fantástica. No banco privado continua uma tabuleta muito gira, em dourado, a falar banco privado e em baixo está a dizer em liquidação. Mas na própria tabuleta. Na própria tabuleta, em vez de porem uma coisa lá a dizer em liquidação a vermelho e tal, não, dá a sensação que só falta pôr SA. Banco privado em liquidação, SA, que era mais... Lá está, nós não gostamos das coisas assim muito fortes, muito duras. Nós gostamos das coisas assim muito... Disseram há um tempo betinhas, muito pipis, muito não sei o quê, e andamos aqui a discutir o pipi e o betinho e não saímos daí. E o problema do país continua por resolver. Ou seja, a música, paz, pão, habitação, saúde e educação, a música continua. É exatamente a mesma música. Os resultados... nenhuns.
veja-se o que é que está a acontecer. A habitação. Com a habitação, nós estamos a viver na geração dos quartos. Ninguém tem capacidade para ir adquirir uma casa, nem pensar, é raríssimo, nem sequer para alugar. Então juntam-se em quartos. Quartos é a geração dos quartos. E ninguém faz nada. As rendas, quer seja as rendas bancárias, quer seja as rendas de aluguer, estão a subir exponencialmente. O acesso mínimo à habitação não existe. A construção de habitações sociais é zero. É zero. A construção de habitação para estudantes é zero. Fala-se e a resposta é sempre: nós não temos, mas vamos. Nós vamos, que é aquilo que eu já disse da última vez. Eles não fizeram nada, mas vão fazer. Mas falam connosco como se tivessem chegado ontem e ninguém dá conta que estão lá há 9 anos. Há 9 anos que andam para tentar resolver uma coisa que foi o Cavaco Silva que a provocou. Aliás, eu penso que nem foi o Cavaco Silva. Se formos rigorosos, acho que devemos ir ao tempo dos visigodos. Porque esses é que foram verdadeiros culpados daquilo que está a acontecer na habitação atual. A verdade é que se o Dom Afonso Henriques não tivesse batido na mãe, se calhar éramos uma província de Espanha. E em Espanha nós conseguimos demonstrar num programa do ano passado, num programa da semana passada, perdão, que em Portugal o preço da habitação subiu acima, quase mais de metade da média europeia, 80 ou 60 e qualquer coisa por cento. Em Espanha só 13 ou 14%. Só para veres. Que mais é que seria importante dizer dentro deste contexto dos inconformados? Tudo isto anda sempre à volta de um outro problema que eu digo que é... Eu penso que esse será o problema. Nós temos muitos problemas, mas há um que é o problema. A justiça, a falta de justiça. A falta de justiça e a falta de fiscalização da justiça. Como eu já disse várias vezes, todos alegam que esta falta de fiscalização se deve ao facto de à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, essas coisas todas, que de ser como é que eu ia dizer? Está-me agora a falhar autorregulada. Autorregulada, mas uma coisa é ser autorregulada, outra coisa é estar em autogestão. E eu há muito tempo que digo que isto deveria acabar. Os exemplos, o tempo em que nós dizíamos que os juízes eram pessoas completamente idóneas, isentas de qualquer apontamento, infelizmente, penso que hoje já não pode ser dito, e digo infelizmente pelos exemplos que temos visto. Não estou a pôr rótulo em ninguém, continuo a acreditar que a justiça é um pilar fundamental da nação, como é óbvio, de qualquer nação e de qualquer Estado de Direito, mas há que haver fiscalização, não pode haver um regime de autogestão. Veja-se agora o que aconteceu, por exemplo, no caso de Manuel Pinho. Quer dizer, vem-se a descobrir que a pessoa... se chamam aquilo um conflito de interesses. Eu acho que até houve uma grande confluência de interesses. Não houve conflito nenhum. Houve uma enorme confluência de interesses. Mas isso sou eu que só ouvi as notícias e estou-me a basear nas notícias. E há muita notícia aí que é muito mentirosa e que não corresponde absolutamente nada à realidade. Agora, o que eu gostaria, como digo há muito tempo, eu gostaria do sistema suíço, em que os juízes também fossem votados pelo povo e que tivessem a possibilidade de lá estar apenas 4 anos, como qualquer governo, e depois via-se como é que era. Limitações de mandato. Talvez também. Muitas das coisas pudessem mudar, mas eu sou um sonhador e costumo-me dizer que, já visto que isso era em Portugal, era impensável, o povo não se governa. Pois claro, o povo não se governa. O povo serve, é curioso, é esse mesmo povo que não se governa e que já serve para quando é para votar. Portanto, o povo a única coisa que consegue fazer é votar. Não tem inteligência para mais nada, só tem inteligência para votar. E mesmo assim, alguns já nem isso querem. Eu lembro-me das nossas hercúleas batalhas contra a abstenção, só para nos frustrarmos após os resultados eleitorais, vendo a abstenção continuar a ser a grande vencedora sempre. Que mais é que
vá este nosso Estado da Nação O Estado da te Nação, apraz dizer? o Estado da Nação, infelizmente, vai bater, lá está, na música. Paz, pão, habitação. Dizem que nós temos paz. Ainda vou aceitar isso como verdade comparativamente com o resto dos países, embora se saiba de antemão que nós estamos a começar a ter problemas graves de criminalidade. Para isso basta ver a CMTV. E não me venham cá com histórias de que a CMTV que é a faca e a alguidar. Eu vejo, noutros canais, vejo a faca e a alguidar dos Estados Unidos, mas eu me preocupo mais é com a faca e a alguidar de cá de Portugal. E cá em Portugal, infelizmente, estão a acontecer coisas perfeitamente que eu pensaria, há meia dúzia de anos atrás, pensava que era impossível acontecer. Estão a acontecer e em crescendo. E ninguém toma conta da situação. Está à frente da administração interna um ministro que eu, até determinada altura, pensei que fosse o único ministro digno desse nome, porque os outros sentam-se nas cadeiras equivalentes a ministros, mas com aquele telefonema que ele fez à RTP incomodado, a mim, sinceramente, perdeu um bocado da aura que tinha. Não quer dizer que não esteja a fazer um trabalho meritório, pelo menos não é negativo. Estou para ver os resultados que vão dar este fechar ou transferir, para mim ainda mais perigoso, do CEF para o resto das polícias. Não sei se vai ter Olha, bom resultado. João, e por falar em alterações e coisas novas, o PS não, António Costa, de alguma forma também é o PS, acaba por não avançar com nenhuma remodelação, independentemente de alguns ministros possam ou não estar com a sua imagem desgastada ou mesmo não estar a produzir aquilo que são as políticas necessárias. Olha, isso foi uma das outras coisas que ontem eu ouvi no Marcos Mendes, no meio daquela coisa toda, de chovilho de coisas que ele disse. Fizeram essa pergunta e eu achei piada a resposta. Tive que a fixar porque, de facto, é eloquente. Ele refere-se ao ministro Manuel Pizarro. Eu, durante anos, andei a dizer que a Marta Tremida, que aquilo era um desastre. Nem eu sabia o que era um desastre, porque é difícil vir um desastre, um verdadeiro desastre. Pronto, ela era um desastre e este é um verdadeiro desastre. Mas já lá vamos e eu já posso explicar porquê. Mas vejam bem a explicação que aquele senhor deu e com um ar perfeitamente eclesial. Meus irmãos, isto não vai ser assim porque ele só vai ser remodelado quando forem as autárquicas. Eu não sou muito inteligente, tentei ali apanhar algumas coisas, mas depois ele foi ao âmago da questão. É porque ele é o candidato, será o candidato, diz ele, do PS à Câmara do Porto. E, portanto, só pode. Nós temos que aguentar um incompetente até 2025, porque o incompetente só pode sair quando for diretamente a ser incompetente para a Câmara do Porto. Pelo menos proposto para a Câmara do Porto. Mas depois não se chegou por aí. Por exemplo, Ana Catarina Mendes, que eu não sabia, também só vai sair quando for para a União Europeia. Sim, para o Parlamento Europeu. E também disse que o Duarte Cordeiro, que está no Ministério do Ambiente, sim, que também só sairá. Eu não sabia que ele queria de sair, mas queria saber, porque tem feito um excelente trabalho em termos de ambiente. O ambiente em que vivemos é bastante melhor. E ele só sai quando for para a Câmara de Sintra. Eu não vou. É este tipo de chicanes políticas. Isto é chicanes políticas de quem está habituado a fazer os jogos de poder de uma associação de estudantes. Portanto, nós continuamos com um professor, que é o Presidente da República, que é um professor de uma universidade, e depois temos um presidente de uma associação de estudantes. Isto está mais ou menos compatível uns com os outros, e as coisas em Portugal, que estamos bem, sem problemas, todos nós verificamos no dia-a-dia, andam em uns exagerados a dizer coisas, mas nós na realidade nem temos assim problema nenhum em especial.
E é isto que nós ouvimos, é isto a desfaçatez com que se fala de que o ministro... Ninguém fala se ele é incompetente e deve ir embora amanhã. Não, ele não vai, de certeza, porque ele tem que ir para. E eu pergunto, quando é que nós paramos com isto? E quando é que nós vamos ter, de facto, um executivo? Na comunicação social ouve-se muito o executivo, o executivo. Ora bem, o executivo é na Suíça. Na Suíça há quem defina a política, arranja um executivo e o executivo executa aquilo que mandaram executar. Ponto. Executa o melhor possível. Nós cá não, nós temos um executivo que passa a vida a falar de política. Não executa nada, mas vai executar. Isso eu tenho a certeza absoluta. Mas até lá, pronto, discute estas chicanes. É isso que me leva a ser inconformado. Olha, e a continuar a ser inconformado. E sendo uma área que tu conheces com alguma profundidade, falavas de Manuel Pizarro, a saúde, de facto, não termina de, infelizmente, nos dar manchetes que nos deixam preocupados, tristes e a perguntar, de facto, em que país é que vivemos. Lembro uma das últimas, obviamente, só para que as pessoas possam estar cientes daquilo que está a acontecer. Num determinado hospital, uma grávida que tinha o bebê morto ainda, portanto, dentro dela, não é, como é óbvio, foi mandado para casa porque não havia ainda condições para fazer essa cirurgia. Eu agora gostava de saber quem é que vai ser responsabilizado. Se é o hospital, se é o médico. Não, o médico não. Vamos começar por onde devemos. Se é o porteiro, se é o médico, se é o diretor do hospital, ou se é o secretário de Estado, o secretário ministro, de Estado. primeiro-ministro. Secretário de Estado, eu nem sabia que havia secretário de Estado. Também não porque sei, eles têm lá o talvez. CEO. Tem a direção executiva, o diretor CEO, executivo. tem o CEO. Eu gostei da ideia do CEO, criarem o CEO. Porque tem o secretário de Estado, tem o ministro e tem o CEO, que é para organizar o Ministério. Ele, pelo menos, e eu foi acho crítico, que até deveria haver um CEO para o Primeiro-Ministro. Portanto, era um CEO a comandar o outro CEO e eles, entretanto, entretinham-se, faziam estas coisas, as chicanas, e os CEOs iam decidindo alguma coisa que fosse útil para o país. Mas pronto, ainda não pegou, só foi com o Ministro. Isso é uma coisa gravíssima. Não sei quem é que vai ser responsabilizado, mas o que é um facto é que aquilo que eu tenho ouvido a dizer, eu estudei medicina, não acabei o curso, não percebo nada daquilo, andei lá, não percebo nada daquilo, mas tenho olhos, ainda tenho visão, e aquilo que eu tenho visto desagrada-me profundamente. Desagrada-me profundamente porquê? Porque andámos anos... Eu da última vez que eu tive 2 vezes no curso de medicina, e da última vez foi há 7 anos, ou o que é que foi, e dizia-se na altura que nós tínhamos, e era a boca cheia, ainda bem, eu sentia orgulho disso, porque eu sabia e sentia isso quando ia ao hospital, nós tínhamos o melhor Serviço Nacional de Saúde da Europa, superior ao inglês e um dos melhores do mundo. E eu pergunto, o que é que de lá... Foi, com certeza, o Cavaco Silva, que já na altura começou a deitar tudo isto abaixo. E os visigodos também já tinham problemas com o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Mas, em 7 anos, eles conseguiram rebentar completamente com o Serviço Nacional de Saúde. Eu estou a dizer isto com profunda tristeza, porque eu vou a centros de saúde. Eu vivo em São João das Lampas. São João das Lampas tem um edifício lindíssimo. Não tem médicos lá dentro. Aterrugem, porque o ideal era centralizarem, e centralizaram. Então, cada vez empurrar mais os doentes para a Aterrugem. E a Aterrugem tem um edifício também muito agradável. Tem 2 médicos. Portanto, enquanto num tinha 5 médicos e no outro 6, salvo erro, deviam ser 11, tem 2, que é mais que suficiente. Porque nós hoje podemos telefonar. Ou então, se não tivermos mais nada que fazer, vamos para a urgência do hospital, porque é aquilo que este médico, que é o Manuel Pizarro, soube há pouco tempo que ele é médico de laboratório. Eu não sei que se estavam a gozar, a dizer que era médico de laboratório, se trabalhava no laboratório médico. Não cheguei a perceber, mas pronto. Acho que tinha um laboratório médico, inclusive chegou a ser notícia para um eventual conflito de interesses. Não, pronto. Eventual conflito de interesses.
Isso, porquê? Também não estou a perceber porquê. Ao virtual, conflito de interesse, o adjetivo... Ele não fez isso por mal. Também querem logo levantar problemas. Não, Ele de lá certeza que não estás fez tu, isso por mal. lá estás tu, Ele como tem um o Paulo de laboratório, não é por Moraes, mal. que vês corrupção em tudo. Já estás como o Paulo de Moraes. Vês corrupção em tudo. É uma Longe, coisa... longe de mim, longe de mim isso. O laboratório. Por amor de Deus. Não. Mas isto, uma pessoa ri-se. Isto é mesmo para levar a rir, já não pode ser de outra forma. Mas este indivíduo, acho que está agora a conseguir deitar abaixo as últimas coisas que ainda restavam do Serviço Nacional de Saúde. Eu sou um lutador fortíssimo pelo Serviço Nacional de Saúde. Eu tenho seguro de saúde. Eu vou ao Serviço Nacional de Saúde. E não percebo porque é que o Serviço Nacional de Saúde não está a trabalhar em condições. Não consigo entender. Há questões financeiras? É verdade. Mas se organizassem e se soubessem gerir devidamente aquilo que lhes é posto na mão, se calhar nós tínhamos muitos dos problemas resolvidos. Mas para isso o melhor é o Paulo Moraes a falar e a explicar porque é que, de facto, nós andamos a esbanjar dinheiro e a ser desgovernados por incompetentes. Porque um incompetente não consegue governar coisa nenhuma, portanto, é um incompetente que nos anda a desgovernar. E são vários. E têm um problema, não se rodeiam de pessoas capazes, porque obviamente o incompetente não gosta de se rodear de pessoas competentes. E depois há uma questão que aparentemente é colocada em cima da mesa, não sei se é para confundir os cidadãos ou para criar de facto um atrito entre partes que não seria de todo necessário. É esta guerra entre privado e público. Porque é que tem que existir na saúde? Mas eu tenho já há muito tempo que eu defendo uma coisa. Portugal é um país que é pequeno. 10 milhões de habitantes, não tem, digamos, massa crítica para fazer algumas coisas que noutros países nós vemos fazer. Eu costumo dizer que os investidores nacionais são razoavelmente melhores que os outros investidores. Porquê? Porque quando investem, eu invisto em fazer canecas destas. Eu cá em Portugal eu consigo vender 10 mil canecas. Eu se for noutro país, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, são 50 mil, teoricamente. Se for para os Estados Unidos, são 200 e não sei quantos mil. É logo bastante diferente. Ora, por sabermos isso, eu acho que todos os investidores portugueses deveriam ter um aconselhamento, um apoio fortíssimo do Estado. Aquilo que vemos no orçamento é que o investimento, zero. Para o investimento é zero. A única coisa que estes senhores que nos desgovernam conseguem fazer, porque é a única que sabem. Eu já disse isto não é por mal, não é defeito, é feitio. Eles não sabem mais, é aumentar impostos. Se eles não sabem fazer crescer, que era aquilo que era fundamental. Nós temos, por exemplo, uma área marítima como ninguém tem. Qual é o investimento que foi feito nas pescas? Quais foram os incentivos que foram dados a quem quisesse ir para as pescas? O que é que fizeram para desenvolver essa enorme área, que é muito superior à do território? Sim. Mas mesmo em termos de território, o que é que têm feito para que este país mude? Absolutamente nada. E nada porquê? Porque eles não sabem. Mas deixa-me voltar atrás quando estavas a falar do Manuel Pizarro. Ele disse uma coisa que foi fantástica. Eles andam há anos a tentar resolver o problema dos médicos. Há 10 anos. Certo? Dizem eles. Eles já lá estão há 9. Mas não tiveram ainda tempo. Também é verdade. E agora, uma das coisas que ele disse, que eu achei fantástica, ele devia estar distraído, foi logo de manhã, de certeza que o apanharam, porque ele disse que, acerca da proposta que os médicos em uníssono foram fazer, apresentaram três medidas. Uma era às 35 horas, outra era um aumento de 30% e outra era 12 horas para semanais para as urgências. E isto depois de exigirem aos médicos que fizessem... qualquer cidadão, o máximo que pode, por lei estipulada pelos mesmos deputados, fazer é 150 horas. Se tu fizeres mais 150 horas extraordinárias, és punido, tu e a entidade patronal correspondente. Para os médicos, não. Era 1.500, 1.400, 1.000...
Porque aquilo, então, e nem sequer, Não é nada de responsabilidade nem nada. nem sequer em termos financeiros. Porque, como toda a gente sabe, as horas extraordinárias são exatamente ao mesmo preço que as outras horas. E, portanto, eles andam a pagar milhões, quando podiam pagar um terço, ou metade, pelo menos. E tendo mais gente preparada para daqui a uns tempos, quando muitos se reformarem, avançarem. Está tudo programado, não parece, nós é que não conseguimos ver, porque eles têm isto tudo completamente programado. Mas como eu te estava a dizer, o que aquele Sr. Manuel Pizarro disse é que ia fazer mais, sobre esta proposta, ele disse que era difícil, mas que ia fazer mais um esforço. Mas que não pode ceder ao ponto de prejudicar, desculpa rir-me, o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Ele não pode ceder ao ponto de prejudicar, porque ele nunca prejudicou o Serviço Nacional de Saúde. Quem Funciona. são os médicos. Funciona. Eu acho que quem prejudica realmente médicos, são os doentes. utentes. Os doentes. É uma coisa desagradável a pessoa estar doente e ir ao hospital. Pronto. Já está doente porque isso onde é que uma já questão, se a viu? doença é muitas vezes psicológica. Um passeio por um centro comercial e olhar para montras com produtos que não pode comprar, logo isso vai resolver, ou então ser do Benfica, que nesta fase, de facto, Ou então falar deve a provocar sério. alguma doença. João, nós estamos nos últimos 4 minutos, que mais é que querias dizer? Dizer isto em relação aos doentes, que são pessoas fragilizadas. Dizer que os doentes vão para as urgências porque não têm mais nada que fazer e que se tem que acabar com isso é um insulto. E ele, que é médico, se é que é, eu que não sou sei, ele devia saber, como qualquer outro simples utente, que só vai à urgência quem tem que ir ao médico. Porque ou tem uma doença mental e tem que ser tratado, ou não tem doença mental e está mesmo com uma urgência. Mas disse assim, então ele podia ir a um centro de saúde. Exato, se tiver médicos. Então, mas pode ir àquelas unidades de urgência que estão ligadas aos centros de saúde. Sim, eu tenho uma, por exemplo, em Mem Martins, o raio-x abre às 10 e fecha às 22. Portanto, se partires a perna ou o braço Fora de horas? Tens que ir para onde? Não vais lá, se souberes. Se não souberes, vais lá e tens uma data de dores para te reencaminharem depois para o hospital e vais para o hospital. Mas o mais grave ainda, como é que é possível um fulano deste se diz ser ministro? Eu acho que ele sentou numa cadeira que corresponderia a um ministro e que diz uma barbaridade destas e que sabe de antemão que nem sequer os telefones atendem nos centros de saúde. Nem os telefones funcionam. E porquê? Não têm o pessoal suficiente. E eu pergunto como é que fazem os muitos idosos, eu estou numa região onde tem muitos idosos, como é que fazem? Têm que ir de autocarro sem dinheiro nenhum, têm que gastar dinheiro para irem de autocarro ao centro de saúde, marcar, para depois voltarem para casa e só lá irem no dia da consulta. Isto se não houver greve ou se não houver outros problemas. Eu pergunto, quando é que nós vamos, de facto, olhar para estes problemas a sério e vamos deixar-nos de chicanas políticas e vamos dizer que o rei vai nu, e vai nu há muito tempo, e tem que ser vestido, e vestido de forma a que não seja correspondente à vestimenta de um tuga, mas seja correspondente à vestimenta de um português. Eu sou português, recuso-me a ser tuga, por isso é que eu sou inconformado. E João, nos últimos 2 minutos, último minuto e meio, sensivelmente, como é que um cidadão pode, de facto, demonstrar o seu inconformismo? Eu acho que é muito difícil. Olha, no índice de Estado de Direito, Portugal desceu outro lugar este ano. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se houvesse de facto preocupação séria com aquilo que os cidadãos passam, eles não andavam com este tipo de historietas de lana caprina, como se estivessem a falar com crianças. Eles faziam, permitiam, auscultavam seriamente as populações, viam.
Eu, se quiser ir a uma Câmara participar ou uma junta de freguesia, eu tenho que mandar um e-mail antecipadamente e dizer qual é o tema. E eu pergunto, mas isto é a democracia com que todos sonham? Então, mas eu tenho que mandar um e-mail porquê? Dizem-me que é para nós podermos ter a resposta pronta para lhe dar. A resposta é sempre, nós depois contactamos-lo. Portanto, João, eu penso que nós todos em Portugal temos é que, de uma vez por todas, ter a consciência de que eles é que têm que nos prestar contas a nós. Exatamente. E isso não somos nós, temos de ser subservientes a eles. João Chaves, muito obrigado por ter estado aqui connosco, obrigado por pontapé de saída deste tema Inconformados, obrigado a si que nos acompanhou neste primeiro programa com este novo tema. Não se esqueça também de ir rever alguns dos programas ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Um resto de uma boa noite e muito obrigado. Até amanhã.